TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso Correio Serrano na TV. Muito obrigado pela sua presença, audiência. Chegamos com muita informação. Bom dia. Bom dia, Jorge. Bom dia para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo. A gente chega com bastante informação fresquinha para você. E lembrando que você pode nos ajudar a fazer os nossos telejornais. Mande para cá a sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia. Quais são os nossos canais, Jorge? Tá na tela, tvc, correiodamanhã@gmail.com, e é claro, tem o nosso WhatsApp, o DDD é o 24, o telefone é o 99323-1675. Manda sua mensagem, anota o nosso contato. Claro, a gente sempre vai atrás da informação para você, viu? Pois é, e hoje em Petrópolis o dia amanheceu ali céu azul, entre nuvens, as nuvens estavam meio esquisitas, algumas nuvens assim um pouco mais carregadas. Vamos ver imagens feitas hoje pela manhã. Isso já era passava de 6h30, porque de manhã bem cedinho estava ali cheio de nuvens. Falei assim, não vou fazer imagem ainda não, porque parecia que ia ficar nublado. Fechado, né? Fechado. Também estava bem fechado. Assim. Sem sol. Eu falei assim, vou esperar mais um pouco. E aí depois das 6h30 começou a clarear um pouco. No centro, o sol, né? E agora aqui já. O céu já estava azul, mas essas foram imagens feitas logo depois de 6h30. O sol ainda nascendo ali, mas muitas nuvens carregadas. É bom por um lado, né? Ontem deu uma chuvinha assim, bem rapidinha. Rápida. Muito rápida, mas é bom para refrescar, porque pelo menos a gente dorme tranquilo, sem aquele calorão, porque esse calorão durante o dia tem sido forte e para dormir é mais complicado. Então é bom que a gente dorme tranquilo. Vamos então às notícias desta terça-feira, dia 11 de fevereiro de 2025. Bombeiros combatem incêndio de grandes proporções no Rio de Janeiro. Inscrições para concurso do MPU estão abertas até 27 de fevereiro. Famílias estão menos endividadas e mais cautelosas com gastos. Faturamento da indústria tem maior crescimento anual desde 2010. Casal é investigado suspeito de fraude milionária em Paraíba do Sul. Homem é preso por maus tratos a cães em Petrópolis. E janeiro de 2025 foi o mês mais quente do planeta. E em Petrópolis também foram registradas altas temperaturas. Agora no Correio Serrano, na TV. Pessoal, a gente começa nosso jornal lá olhando o que é notícia na nossa primeira página, no nosso Correio da Manhã, edição do Rio. Lá na linha vermelha, notícia e, claro, Donald Trump no foco, né? Guerra comercial de Donald Trump contra o Brasil assusta aliados da direita. Pois é, todo mundo foi lá colocar o bonezinho dele, mas americano não quer saber de sul-americano não, viu? Tem que lembrar bem disso no futuro, viu? E país adota cautela sobre taxas ao aço. Ministros vão esperar medidas concretas dos Estados Unidos para anunciar possíveis respostas. Não tem jeito, não adianta se precipitar se não tem nada no papel. Ontem a Haddad deu uma entrevista, falou isso, e muita gente achou que ele está errado, que ele já tinha que tomar medidas, mas não é bem assim não. Se não tiver nada, como é que ele toma alguma medida, né? Aí vai dar problema. Até porque o que acontece? Nossas taxas, o produto americano quando entra aqui é taxado em pelo menos 14%. E os nossos produtos quando vão para lá são taxados
12%. Tem Então, uma se os diferença. Estados Unidos quiserem só equiparar... Já vai dar problema só aí. Exatamente, mas eles já taxam lá, a taxação é muito pequena. A taxação em para qualquer relação... produto importado aqui já é muito alta, né? Que entra aqui, a gente já paga 60% em cima do valor do produto. Exatamente. Né? Se os Só Estados lá na Unidos receita lá. quiser falar assim, não, a gente vai equiparar então. Só isso a gente já está ferrado. Já está ferrado, porque já é alto. Já é, as nossas taxas para os produtos importados Já são altas. são muito altas. E isso não é só dos Estados Unidos, não. Europeu, chinês, já entra tudo aqui com uma taxa muito alta. Exatamente. Né? Em contrapartida, lá nos Estados Unidos, entra com uma taxa baixa, com uma taxação baixa. Então, se o Donald Trump quiser só equiparar, a gente já o entra produto brasileiro já está ferrado para início de conversa. Então, será que realmente a gente está sendo tão legal assim como a gente acha, né? Não, a gente tem uma taxa bem altinha para todo produto importado. Talvez desça esse ano por conta daquele acordo lá, Mercosul, União Europeia. Agora os produtos de um lado e de outro vão circular sem taxas, né? Pois é. Né? E aí... Mas por que o governo brasileiro faz isso? Justamente para que o brasileiro consuma os produtos brasileiros. E venda mais para fora, né? A balança comercial sempre pende mais para a gente, né? A gente venda mais. Imagina se o Donald Trump quer fazer isso também. Não entra os importados para quê? Para fortalecer a indústria nacional. Já pensou se querem fazer isso? Não, é exatamente isso que ele quer fazer. É exatamente. Só que aí vai sofrer quem exporta. A indústria lá não está preparada para isso ainda. A taxação do aço lá, por exemplo, você tem que preparar a indústria do aço norte-americana para eles produzirem para o mercado interno. Eles não estão. Então vão sofrer um tempo grande, alto, com preços internos altíssimos. Né? E a construção civil aí, e aí é aquilo, né? O Donald Trump tem que estar proposto a pagar esse preço junto ao empresariado norte-americano. Só que aí, o empresariado norte-americano quer pagar esse preço? A gente sabe que empresário visa o lucro, não visa lá o final, quer o lucro. E aí comprar o aço brasileiro hoje, o aço brasileiro, o aço canadense, é mais barato do que produzir lá dentro. E aí? Tudo isso a gente só vai saber, gente, se ele realmente assinar o documento. Dos próximos capítulos. E aqui na nossa primeira página tem uma coisa muito interessante, porque Leonardo Boff estreia coluna no Correio da Manhã. Eu adoro ele, tô assim, feliz da vida com essa notícia. E a primeira coluna, né, escrita por ele, assinada por ele, já tá lá na nossa página 2 e tem sobre o tema... É possível garantir a sustentabilidade da terra? Destaque da nossa página 2. Mas a gente tem que prosseguir, porque a gente tem tanta informação hoje para te passar. A gente começa a falar das coisas aqui do nosso estado, o que está acontecendo, porque bombeiros militares do estado do Rio atuaram aí no combate a um incêndio de grandes proporções na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, nesse final de semana. Apesar da grande intensidade das chamas, não houve registro de vítimas no local. Vamos conferir como é que foi. Desde sábado, mais de uma centena de agentes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro atuaram no combate a um incêndio de grandes proporções em uma fábrica de lubrificantes na Ilha do Governador, na capital do Rio de Janeiro. Mais de 116 bombeiros militares e agentes da Defesa Civil Estadual trabalharam no combate às chamas e no resfriamento das áreas próximas, evitando a propagação do fogo. Fizemos o devido isolamento e o resfriamento das outras estruturas. Felizmente não há vítimas e não há risco para os moradores do entorno. Além dos agentes, a operação também mobilizou cerca de 20 unidades operacionais e mais de 35 viaturas, incluindo escadas e plataformas mecânicas de última geração, além de drones com câmera térmica que auxiliaram no monitoramento das áreas mais quentes. Estamos atuando em diversas frentes. Assim, estamos realizando o combate por terra em vários pontos para acessar a estrutura e também estamos fazendo um combate a incêndio aéreo com o uso de uma escada mecânica e 3 plataformas. Após 18 horas de intenso trabalho aqui no combate ao incêndio aqui na Ilha do Governador, as equipes do Corpo de Bombeiros iniciaram o processo de rescaldo, mais pontualmente às 6 horas da manhã. No domingo, as equipes dos bombeiros seguiram no local para garantir a segurança e minimizar o impacto dos incêndios, realizando o processo de rescaldo, que é a fase de resfriamento dos destroços para evitar a reignição de novos focos de incêndio que já tinham sido extintos. Foi criado um gabinete de gestão específico para essa emergência, que reuniu diversas instituições justamente para que a gente conseguisse dar a garantia necessária tanto para a empresa, para a comunidade
e para que a tomada de decisões fosse muito mais rápida e muito mais assertiva. Foram identificados resíduos oleosos provenientes da planta em decorrência do carregamento do material atingido para a água na Baía de Guanabara. Técnicos estão atuando na contenção e recolhimento deste resíduo, mantendo o cerco instalado para que não haja dispersão para outras áreas. Desde o início da operação, o Instituto Estadual do Meio Ambiente, o INEA, adotou medidas preventivas acionando, junto à Capitania dos Portos, o Plano de Área da Baía de Guanabara. O INEA também está monitorando os efeitos do incêndio na atmosfera por meio de uma estação automática de qualidade do ar na Ilha do Governador. A gente vai entregar o local tanto para a Defesa Civil do município, que vai avaliar as estruturas aqui, e também para a Polícia Civil fazer a perícia e descobrir as causas do incêndio. A Polícia Civil vai fazer perícia no local para apurar as causas do incêndio e esclarecer as circunstâncias do ocorrido. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por meio da primeira Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa do Meio Ambiente e do Patrimônio da capital, também anunciou que vai investigar as causas e consequências ambientais do incêndio. Como parte das providências imediatas tomadas pelo Ministério, foi requisitado ao INEA, órgão responsável pela fiscalização ambiental da empresa, um relatório técnico completo sobre o funcionamento da empresa, as possíveis causas do incêndio e os possíveis impactos ambientais na região. O MPRJ ainda destacou que os impactos ambientais provocados pela fábrica já eram objeto de atuação da promotoria antes do incidente, por meio de uma ação civil pública ajuizada em 2013 contra a antiga proprietária da fábrica por conta da contaminação ambiental causada pela operação do local. Em 2024, a empresa manifestou interesse em firmar um termo de ajustamento de conduta com o MPRJ, visando a reparação dos danos ambientais causados pela operação da fábrica. No entanto, as negociações não foram concluídas devido à complexidade técnica para a definição do valor da indenização. Nossa, aquela última imagem ali impactante, né, da câmera infravermelha, né, que mostra ali onde está queimando, onde vazou o óleo, muita coisa. Olha, e aí tem notícia da economia aqui para o Estado também, porque a gente tem que falar sobre isso para unir aí esforços pela derrubada dos vetos ao programa de pleno pagamento de dívidas dos estados. O governador Cláudio Castro promoveu na última sexta-feira, lá no Palácio Guanabara, uma reunião de trabalho com governadores de outros estados que também vêm sofrendo com a cobrança de altos juros pela União. Vamos conferir como é que foi. Cláudio Castro ressaltou a importância da articulação no Congresso Nacional para reverter esse cenário e conseguir que o Propag se mantenha de pé da forma que foi aprovado pelos parlamentares. Assim, a adesão ao programa se tornará viável. A gente vem com muita tranquilidade defender, Luizinho Áureo, a derrubada desses vetos, porque é a primeira vez na história que os estados querem realmente pagar e pagar mais rápido. Quando você abate 20% do que você deve, você está antecipando um pagamento. O governador do Rio enfatizou que com as medidas aprovadas no parlamento, o Propag passa a ser finalmente uma solução para o pagamento das dívidas e não apenas um paliativo para os estados. Castro destacou que o programa cria um modelo mais justo e sustentável para o pagamento das dívidas. Eu não me lembro de uma outra negociação onde os estados se propuseram em pagar na frente, em dar ativo, em dar recebível como garantia do que receber. E por isso a gente defende o Propag com a maior tranquilidade. A reunião teve a presença dos governadores do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e de Minas Gerais, Romeu Zema, entre outros integrantes desses governos. Representando o governo do estado de São Paulo, esteve o secretário de Fazenda, Samuel Kinoshita, e o estado de Goiás, o secretário da Economia, Francisco Sérvulo Freire Nogueira. O presidente da Alerj, deputado Rodrigo Bacelar, também participou do encontro. O documento com as manifestações consolidadas da reunião será encaminhado para o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, e então será apresentado ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O governador do estado de Minas Gerais, Romeu Zema, enfatizou que vai manter sua presença no acordo com os outros estados. Então, Minas, apesar de já termos declarado que iremos aderir, porque no longo prazo é benéfico ao Estado, nós vamos estar lutando da mesma maneira para que haja esse ajuste.
Um veto presidencial que traz prejuízo ao Rio e a outros estados é o que impede o uso do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional como ativo para amortização extraordinária do saldo da dívida, o que possibilitaria a redução da taxa de juros. Outro veto que prejudica o Rio de Janeiro e outros estados é o pagamento escalonado para dívidas garantidas pela União, voltada aos estados que estão no regime de recuperação fiscal. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, ressaltou que o pagamento das dívidas não pode atrapalhar o orçamento dos estados. Precisamos ser firmes nessa negociação, com todo o direito e legitimidade que os nossos estados têm para buscar a melhor condição para a convivência com o pagamento dessas dívidas, sem sacrificar o orçamento dos nossos estados. Desde 1997, o estado do Rio já pagou mais de 166 bilhões de reais de dívida, sendo 132 bilhões à União. Atualmente, o valor da dívida do Rio de Janeiro é de 211 bilhões, sendo 174 bilhões devidos à União. Durante a gestão Cláudio Castro, que se iniciou em agosto de 2020, foram pagos 15 bilhões de reais em dívidas, sendo 13 bilhões à União. Complicado. Pois é, e agora a gente vai para âmbito nacional, porque uma pesquisa conduzida a pedido da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo percebeu melhoria no total de famílias endividadas no país, com diminuição para 76,1% em janeiro. O resultado representa uma queda de 0,6 ponto percentual em relação a dezembro e de 2 pontos percentuais no comparativo com o mesmo período de 2024. O cartão de crédito continua sendo a principal modalidade de crédito utilizada pelos consumidores, atingindo 83,9% do valor de devedores, valor 3% menor do que o auferido no começo de janeiro. A pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor também apurou se as pessoas conseguirão pagar suas dívidas. Em janeiro deste ano, 29,1% das famílias têm dívidas em atraso e 12,7% não conseguirão pagá-las. Em dezembro, eram 29,3% e 13%, respectivamente. Em janeiro de 2024, eram 28,3% e 12%. Foi o primeiro recuo na inadimplência desde julho de 2024. As dívidas comprometem em média 30% da renda das famílias ouvidas. Segundo o estudo, este dado é subjetivo, o que indica que as pessoas podem estar menos propensas a realizar gastos com perspectivas mais conservadoras para o consumo. As famílias mais vulneráveis, que são aquelas que recebem até 3 salários mínimos, representam um único grupo pesquisado que teve aumento em suas dívidas, cujo percentual de endividamento aumentou na comparação com janeiro de 2024 e 18,4% não terão como quitar suas dívidas. O estudo também percebeu que 1/5 de todas as famílias com dívidas tem mais da metade de sua renda comprometida. Mesmo com o resultado positivo dos índices de endividamento e inadimplência, a CNC estima que o endividamento das famílias voltará a crescer durante este ano. Segundo o estudo, os percentuais devem começar a subir a partir de março, fechando o ano com 77,5% das famílias brasileiras endividadas e 29,8% inadimplentes. E olha, tem mais, porque as retiradas da poupança em janeiro superaram os depósitos em 26 bilhões de reais, informou o Banco Central. Os dados constam do relatório de poupança divulgado pela autoridade monetária e mostram que, no mês passado, os brasileiros aplicaram 326 bilhões de reais e sacaram 353 bilhões. Em janeiro do ano passado, o resultado também foi negativo em 20 bilhões 148 milhões de reais, mas fechou o ano de 2024 com resultado positivo de mais de 15 bilhões e 440 milhões de reais. Com relação ao rendimento em janeiro de 2025, o índice foi de 5 bilhões e 950 milhões de reais e saldo de mais de 1 trilhão de reais.
De acordo com o Banco Central, os recursos aplicados da caderneta em crédito imobiliário registraram um depósito de 281 bilhões e 900 milhões de reais e saques de 302 bilhões e 280 milhões de reais, enquanto os valores aplicados no crédito rural somam 44 bilhões de reais e as retiradas ficaram em 50 bilhões e 820 milhões de reais. Em relação à captação líquida, o relatório mostra que, em janeiro, os valores do Sistema Brasileiro de Poupanças e Empréstimo ficaram negativos em 20 bilhões e 300 milhões de reais, enquanto os recursos aplicados no crédito rural tiveram captação líquida negativa de 5 bilhões e 900 milhões de reais. No mês passado, a poupança do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo rendeu 4 bilhões 318 milhões de reais e a poupança rural ficou em 1 bilhão 631 milhões de reais. E olha só, embalado pelo aquecimento da produção e do consumo, o faturamento real da indústria de transformação cresceu 5,6% em 2024, divulgou aí a pesquisa Indicadores Industriais da Confederação Nacional da Indústria, que é a CNC, né? Mesmo tendo aí caído 1,3% de novembro para dezembro, o setor teve sim o maior crescimento anual desde 2010. Segundo a CNI, a demanda por bens industrializados foi estimulada pelo baixo desemprego, pelo aumento de gastos do governo e pela maior concessão de crédito. A combinação desses fatores, aponta a entidade, manteve o consumo e o investimento aquecidos, o que se refletiu no maior faturamento. O número de horas trabalhadas na produção cresceu 4,2% no ano passado em relação a 2023. Em dezembro, no entanto, o índice diminuiu 1,3%, mostrando desaceleração da indústria no fim de 2024. A utilização da capacidade instalada caiu 0,8 ponto percentual em dezembro, fechando 2024 em 78,2%, na série livre de efeitos sazonais. Na média do ano passado, a UCI cresceu 0,6 ponto percentual em relação a 2023. O bom desempenho da indústria em 2024 também se reflete no mercado de trabalho. No ano passado, o número de postos de trabalho ativos no setor subiu 2,2%. A massa salarial cresceu 3% e o rendimento médio do trabalhador industrial aumentou 0,8%. Em dezembro, porém, os indicadores não foram tão bons. O nível de postos de trabalho manteve-se estável, mas a massa salarial e o rendimento médio do trabalhador recuaram 0,5% no mês. Realizada desde 1992 em parceria com as federações estaduais da indústria, a pesquisa identifica mensalmente a evolução de curto prazo da atividade da indústria de transformação. Os estados pesquisados respondem por mais de 90% do produto industrial brasileiro. E o Brasil registrou a chegada de 194 mil migrantes em 2024. Os venezuelanos lideram a lista de abrigados, com 94 mil pessoas recebidas pela Operação Acolhida. Os dados são da 8ª edição do Boletim de Imigração, divulgado pela Secretaria Nacional de Justiça. Vamos conferir. Segundo a pasta, a reunião familiar foi o principal motivo para as solicitações de abrigo no país, com 16.567 justificativas. Na sequência, vem trabalho e investimentos, com 14.507 justificativas, e estudo, com 8.725. Os pedidos para cumprir missão religiosa foram 2.300. Para fixar residência em fronteiras, somaram 1.966. E receber acolhida humanitária, 4.317. Os dados mostram ainda que no ano passado foram pedidas 68.159 solicitações de reconhecimento da condição de refugiado, dos quais 13.632 já foram concedidos. 24.887 foram extintos, 28.890 arquivados e 318 indeferidos. A Venezuela segue como principal nacionalidade entre refugiados reconhecidos, seguida por Afeganistão e Colômbia. Em dezembro do ano passado, entraram no país 5.837 venezuelanos. O principal ponto de partida é Pacaraíma, em Roraima. Na cidade e em Boa Vista, são ofertados atendimentos da Operação Acolhida, resposta humanitária que oferece suporte ao deslocamento voluntário, seguro e organizado de populações refugiadas e imigrantes.
Segundo dados da operação, os venezuelanos que entraram no Brasil vivem atualmente em 1.026 municípios de todas as regiões do país. As cidades de Curitiba e Manaus são as que somam o maior número de imigrantes recepcionados pela operação. No final de janeiro deste ano, as ações da operação chegaram a ser suspensas após a Organização Internacional para as Migrações, braço da Organização das Nações Unidas para Atendimento de Migrantes e Refugiados, informar o bloqueio do repasse de verbas por 90 dias, determinado pelo presidente norte-americano Donald Trump no dia 26. No dia seguinte, o governo federal se reuniu com representantes da organização para discutir o impacto da suspensão das atividades realizadas pela entidade no âmbito da Operação Acolhida. Na ocasião, foi definido que o governo executaria as ações da Organização Internacional para as Migrações. Pois é, a gente faz agora um rápido intervalo. Na volta você vê que Detran do Rio alerta sobre sites falsos, de novo, né? E tentativas de fraude via e-mail e SMS. Pois é. E você vai ver também o Correio Esportivo, o Correio Serrano volta já. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou. Mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você.
jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Estamos de volta. E o Detran do Rio de Janeiro emitiu um alerta informando que não envia notificação de multas a usuários via e-mail ou SMS. Atenção, você motorista. Qualquer tentativa de comunicação eletrônica sobre infração de trânsito ou suspensão da carteira de motorista é golpe e poderá direcionar os cidadãos para o pagamento indevido de débitos. Então preste atenção, o site que você vai pagar o IPVA desse ano, o site que você vai ver a infração de trânsito. Por quê? O Detran do Rio mudou o site. E aí os espertalhões aproveitaram e estão fazendo essa confusão toda, então não caia em golpe. Cuidado. As notificações de infração são enviadas apenas por carta registrada para o endereço do usuário cadastrado no departamento. Da mesma forma, o Detran esclarece que seu site é o único canal oficial para informações aos usuários. Sites com endereços parecidos são encontrados em buscas na internet, mas são falsos e direcionam o cidadão para os pagamentos de boletos falsos. Para pagar multas ou taxas de licenciamento e de outros serviços oferecidos pelo Detran, o caminho correto é acessar o site do Bradesco, em bradesco.com.br, nas abas Produtos e Serviços e depois Pagamentos. Na semana passada, a Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro alertou os proprietários de veículos contra golpes no pagamento do IPVA. A Secretaria tem relatos de contribuintes sobre sites fraudulentos encontrados na internet, alguns com a identidade visual de endereços oficiais da Fazenda. Este ano, o único caminho para pagar o IPVA é obter o documento de arrecadação do Estado do Rio de Janeiro no Hot Site, criado pela Cefaz exclusivamente para este fim, que pode ser encontrado no endereço ipva2005.fazenda.rj.gov.br. Ao informar o número do Registro Nacional de Veículos Automotores, o contribuinte tem acesso às opções de pagamento em cota única ou em 3 vezes. A Secretaria esclarece que não envia documentos de pagamento ou faz contato por telefone, e-mail, SMS ou aplicativos de mensagem. A recomendação é digitar o endereço no Hot Site diretamente no navegador, evitando sites de busca que podem direcionar a endereços criados por golpistas. No Detran RJ, o usuário pode consultar multas e demais pendências do veículo através do posto digital que fica no site serviços.detran.rj.gov.br ou pelo aplicativo disponível nas principais lojas digitais. Acessar links fraudulentos pode acarretar, além de prejuízo financeiro, o roubo de informações e vírus que danificam e prejudicam a eficiência dos equipamentos eletrônicos. Bom, e aí outra novidade agora do Detran é que sócios e representantes legais de empresas podem obter documentos dos veículos registrados em nome das pessoas jurídicas ou fazer consultas por meio do posto digital do Detran RJ. O acesso anteriormente só era permitido a pessoas físicas na consulta de informações sobre veículos ou documentos pessoais. Desde novembro do ano passado, o dirigente de empresa passou a ter o direito de optar por acessar o posto digital como pessoa física ou pelo CNPJ no site do Detran. Para consultar informações sobre veículos da empresa, o sócio ou representante legal precisa primeiro vincular o CNPJ à sua conta no portal gov.br do governo federal. É necessário que o empresário tenha seu vínculo com a empresa reconhecido pelo sistema da Receita Federal. Optando por acessar o posto digital como CNPJ, o sócio da empresa receberá notificações sobre todos os veículos registrados em nome da pessoa jurídica e poderá selecionar pela placa o veículo sobre o qual quer fazer a consulta. O mais procurado é o acesso ao Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos Digital, documento de licenciamento anual que pode ser baixado pelo posto digital e impresso. Também é possível verificar no posto digital se foram pagos o IPVA e o licenciamento de cada veículo e consultar as multas de trânsito vinculadas a cada placa.
Outro serviço bastante procurado é o da emissão ou visualização da autorização para transferência da propriedade de veículo, documento com o qual o usuário dá início ao processo de compra e venda do automóvel, caso o veículo já tenha CRV digital. A consulta pelo CNPJ está disponível na versão do Posto Digital acessada pelo site do Detran RJ, em www.detran.rj.gov.br. Para se cadastrar no posto digital, o usuário precisa entrar pelo site e usar os mesmos login e senha cadastrados no sistema gov.br. Em seguida, deve aceitar o termo de uso e política de privacidade e depois decidir se vai fazer os serviços como pessoa jurídica ou pessoa física. E agora vamos saber das notícias do esporte, né? É isso aí que os nossos amigos ali, o Hugo e o Toledo, trazem pra gente as notícias. Vamos conferir. Começamos agora mais uma edição do quadro Correio Esportivo, o momento de focar em esportes na TV Correio da Manhã. A gente começa essa edição relembrando algumas coisas que não pudemos falar na última. A primeira delas é a estreia de Neymar pelo Santos contra o Botafogo de São Paulo. O novo camisa 10 do Peixe entrou em campo no segundo tempo e jogou bem, mas o jogo terminou em 1-1. Hugo, a gente teve o privilégio de poder ver o Neymar de novo com a camisa do Santos. A gente viu quando a gente era mais novo, né, pessoalmente falando. Deu um gostinho bom, né, de assistir ele pessoalmente. É verdade, Toledo, foi uma boa estreia do Neymar. Ele agora voltando às raízes, voltando à primeira camisa que ele vestiu na carreira como jogador profissional. E agora numa versão um pouco mais madura. Começou antes com a camisa 11, quando na primeira passagem dele. E agora está jogando com a 10 de Pelé, uma camisa pesadíssima, uma das mais pesadas da história do futebol mundial, não só brasileiro. E agora a gente vê a versão dele jogando de meio armador, uma posição um pouco diferente, que antes era principalmente ponta esquerda. Essa versão do Neymar meio campista deu muito pelo físico, a quantidade de... a perca da velocidade no principal ponto, assim, para ele começar a jogar de meia. E eu acho que vai ser bom para o Santos também, principalmente agora, com o Guilherme jogando pela esquerda. São muitas opções no ataque do Santos. Tem a chegada até do Rolaiser chegando do Benfica. Vai ser uma chegada assim que vai ajudar o Neymar, né? Correndo ali por ele, né? É verdade, que agora a gente vê também que existe a perca da velocidade do jogador, só que também o Neymar é um jogador especial, ele vê o jogo de maneira diferente. Então, mesmo se ele ainda fosse muito rápido, ainda o time ganha muito com alguém distribuindo o jogo lá pelo meio de campo. Ele pode distribuir para o Guilherme, que está fazendo uma ótima parceria com ele em apenas 2 jogos no Santos, e a gente já vê que o entrosamento entre os dois está bom, e conforme vai ganhando mais entrosamento com o restante do time, o time do Santos só tem a voar, pelo menos o ataque. A expectativa é muito boa para esse ano. Mas a estreia foi boa, o segundo jogo nem tanto, que foi ontem, foi no domingo que jogaram contra o Novo Horizontino. O jogo terminou em 0-0, o Neymar ainda não fez gol, nem deu assistência pelo Santos. E ele teve uma partida que dá para se dizer que foi ruim, teve muita perca de bola, teve muito drible errado, algo ruim. Aquele aplicativo SoftScore, por exemplo, foi a pior nota do Neymar em uma partida desde 2021. Exatamente, Hugo. A gente viu, se eu não me engano, foram 7 dribles que ele tentou, não conseguiu nenhum. Exatamente, uma das principais características do jogador, né? Outra coisa que precisamos relembrar é o clássico entre Vasco e Fluminense, que foi disputado em Brasília. O jogo terminou em 2-1 para o Fluminense de virada. Toledo, o Vasco abriu o placar do jogo com menos de 2 minutos de jogo, com o gol do Felipe Coutinho. O Fuentes, lateral esquerdo do Fluminense, deu uma bobeada na saída de bola. Paulinho Paula recuperou a bola, tocou pro Verratti pro Coutinho, abriu o placar. O Vasco foi jogando bem, até que o Fluminense fez o primeiro gol, em uma falta que, na minha opinião, o jogador do Vasco poderia ter sido expulso. E depois que fez o gol, o Fluminense dominou a partida. Não foi um grande jogo do Fluminense, mas foi um grande jogo do John Arias. A gente viu o Vasco vindo num momento melhor que o próprio Fluminense. A expectativa era de um jogo mais equilibrado do que realmente foi. E assim, a expectativa ainda é até que alta assim, para os dois clubes de se recuperarem. Vamos ver como é que vai ser no Brasileiro também, né? Que
Acho que hoje em dia o campeonato carioca perdeu um pouco do seu valor que tinha antigamente. A gente vê até o Felipe Luiz falando que não vai testar muito seus jogadores no campeonato carioca, fica com muito medo de machucar. A gente viu até casos de lesões no time do Vasco ano passado. Quem foi que o Vasco perdeu a temporada? Paulo e Jair perderam um contra o jogo contra o Bangu, outro no clássico contra o Flamengo. Os dois ficaram 8 meses sem jogar. E ano passado, uma das principais fragilidades do Vasco é do próprio meio-campo, sem os seus principais jogadores pela posição. É isso aí. E olha, a gente tem que destacar, falei do John Arias, que partida do jogador, o colombiano joga muito futebol. Na minha visão, não sou tricolor nem flamenguista, mas para mim ele e Gerson são os dois maiores jogadores que a gente tem aqui no Rio. Podem não se destacar tanto quanto outros, como por exemplo o Pedro, que está em grande fase, o Verratti, Pedro está machucado, mas estava em grande fase, o Verratti, Coutinho, Payet. Mas o que atualmente esses dois jogadores jogam e fazem os jogadores ao redor deles jogarem é um negócio impressionante. São jogadores que se destacam tanto pelos seus clubes quanto pelas suas seleções. A gente viu o Gerson na última rodada das eliminatórias jogando o fino do futebol pela seleção brasileira. John Arias também já vinha há tempo se destacando pela Colômbia, numa posição diferente do que ele joga no Fluminense. E, cara, eles são jogadores que mudam totalmente o elenco ali do jogo, né? É verdade. O Gerson, pra mim, eu sei que essa não é a opinião de muitos, mas em 2019 era o melhor jogador do Flamengo porque ele fazia o resto do time jogar. E agora, na seleção brasileira, a seleção só tem a ganhar, porque a gente tinha aquela questão de não ser muitas vezes convocado. Quando era convocado, não dá prioridade para os jogadores que jogavam na Europa, mas se der um espaço para o Gerson jogar, eu acho que ele tem tudo para dominar o meio-campo da seleção, que não vem vindo tão bem nas últimas partidas da seleção canarinha. Falando em Fluminense, no sábado tivemos um dia lindo para receber um dos clássicos mais charmosos e tradicionais do futebol brasileiro. Mas a beleza terminou aí. Fluminense e Flamengo não fizeram um duelo tão interessante. Mesmo em início de temporada, a expectativa era positiva. O tricolor venceu o Vasco e poderia selar a recuperação. O rubro-negro, após poupar titulares na quarta, não chegou nem perto do futebol apresentado recentemente. Toledo, a gente tem que falar que o verdadeiro vencedor dessa partida que terminou em 0-0 foi quem não assistiu o jogo. Porque 90 minutos, um dia escaldante no Rio de Janeiro e apenas 2 finalizações no gol, somadas dos dois times, tanto o Flamengo quanto o Fluminense, e as duas vieram do Flamengo, é um cenário surreal. Hugo, a gente não espera ver um jogo assim, principalmente do Flamengo. Nenhum clássico no geral, a gente quer ver um jogo assim. Tava um dia muito bonito, como eu falei, e era um dia propício a ter um clássico digno de se assistir, um espetáculo. Não foi isso que aconteceu. Infelizmente, o Flamengo, e ainda a gente tem que levar em consideração que são dos 3 últimos títulos da Libertadores, são 2 campeões, os 2 últimos campeões cariocas também, que eles estão numa grande sequência de títulos entre os 2 times, e foi um jogo terrível, com todo respeito, foi uma partida muito ruim. E são jogadores que a gente estava elogiando agora há pouco, Gerson, John Arias, jogadores de grande nível técnico, e não deu certo, o jogo foi realmente péssimo. Acho que a gente pode levar em conta o que o Felipe Luiz falou depois do jogo na coletiva. Ele disse que praticamente não vai se propor o jogo ali no Campeonato Carioca, não vê com tantas expectativas assim, tem muito medo de perder seus jogadores. O que você acha? Eu acho que provavelmente essa foi a situação. Não concordo, porque o Campeonato Carioca já faz algum tempo que os jogos, vamos dizer, contra os times de menor expressão, que tem menos torcida, eles realmente não estavam sendo priorizados. A gente vê que os jogadores estão tirando o pé nas divididas, mas os clássicos normalmente eram muito disputados, a gente tinha grandes jogos, mas dessa vez não foi isso que aconteceu. Porém, a gente pode entender que é um calendário longo esse ano, a gente tem Super Mundial, e não faz sentido também você arriscar um jogador muito importante em uma partida que muitas vezes, um campeonato que muitas vezes, nos últimos anos, o campeão nem premiação teve, não é verdade? Não tem incentivo nenhum para os times, para os jogadores, para os times,
não tem incentivo para os jogadores continuarem se dedicando, nem muito menos o técnico. O técnico, para mim, tá certo em ter que tirar o pé por medo de lesão, não tem incentivo. É verdade, e eu não diria nem que falta de dedicação, porque os jogadores se dedicam. Só que eles não vão dar 110%, igual eles normalmente dão, numa partida que, querendo ou não está valendo muita coisa. A gente não está falando que eles não se dedicam, que eles se dedicam, só de eles estarem embaixo daquele sol, eles estão se dedicando, mas é aquele negócio, você não vai dar a vida num jogo como esse. Gente, e ainda falando de futebol carioca, o Madureira venceu o Botafogo por 2-0 em jogo válido pela 9ª rodada do campeonato. Vaguinho e Cauã Coutinho fizeram os gols do tricolor suburbano em uma partida muito movimentada. Com a vitória, o Madureira deu um salto na tabela do campeonato carioca. Somou 12 pontos e ocupa a 7ª colocação, mesma pontuação do próprio Botafogo, que é o 4º, último na zona de classificação para as semifinais. O Alvinegro, no entanto, tem um jogo a menos a cumprir contra o Flamengo. Toledo, o time do Botafogo tem um jogo a menos, então a situação está tranquila, ainda pode chegar a 15 pontos, ultrapassa, se não me engano, o próprio Flamengo, que tem 14, e a situação do Botafogo, a gente pode dizer, não está tranquilo, porque o jogo atrasado, se fosse um jogo atrasado contra um time um pouco menor, era uma coisa, mas um clássico contra o Flamengo, que já foi perdido, o Botafogo já jogou contra o Flamengo esse ano e tomou um verdadeiro baile do Flamengo, então a situação do Botafogo não é muito preocupante, mas o time tem que ficar atento. Essa partida foi disputada com equipe alternativa, não tiveram todos os titulares em campo, mas o Botafogo tem que tomar cuidado, porque senão, Copa do Brasil, a classificação é pelo Campeonato Carioca. Os torcedores do Botafogo, a gente vê eles preocupados com o futebol que o Botafogo vem apresentando, a falta de reforços, a altura do elenco do ano passado, tá meio preocupante a situação. E o Botafogo anunciou a contratação recentemente do Juan Cruz, do Ludogorets da Bulgária, e é um jogador que estava jogando muito bem no futebol europeu, mas no próprio futebol brasileiro, mais especificamente no futebol carioca, não foi bem. Já jogou no Vasco e teve uma passagem terrível pelo time, foi muito mal. Porém, ele só tem 23 anos e ainda tem muito a evoluir. O tricampeonato consecutivo no Super Bowl se provou um feito inalcançável até para o time que faz o impossível parecer rotineiro. O Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes chegou perto de completar a missão, mas viu a porta batida na sua cara com força por uma equipe superior. O Philadelphia Eagles vingou a derrota sofrida na grande final há 2 anos e venceu o Super Bowl 55 por 40-22 neste domingo, no Caesars Superdome de Nova Orleans, nos Estados Unidos. E os Eagles não só venceram, como fizeram os temidos Chiefs, que por vezes pareceram inevitáveis nos últimos 2 anos, mostrarem que são de fato mortais. A melhor defesa da NFL engoliu Mahomes, que se viu sem espaço para respirar, e teve de longe seu pior desempenho nos 5 Super Bowls que disputou. Foram 6 saques sofridos, que é quando o quarterback é derrubado atrás da linha de scrimmage, sua pior marca em playoffs, e 2 interceptações antes de passar para 3 touchdowns, com o jogo já decidido. E assim a gente encerra mais uma edição do Correio Esportivo. A gente se vê na quinta-feira. Até lá! Até a próxima com as principais notícias do mundo do esporte. Muito bom, aí as notícias do esporte. Depois do intervalo, você vai ver que a Prefeitura de Petrópolis apreende 12 motos durante a operação que ocorreu no último sábado. E você vai ver também, janeiro de 2025 foi o mês mais quente do planeta e Petrópolis também registra altas temperaturas. Voltamos já. Minha mãe é socorrista do SAMU. Ela trabalha muito ajudando as pessoas. Ela tá sempre pronta para atender todo mundo, em todo canto da cidade. E para atender as pessoas com mais agilidade, agora tem até moto, a motolância, e helicóptero também. Ela me contou que agora o Rio tem muito mais SAMU. É verdade. O SAMU mudou para atender melhor, para chegar mais rápido. O governo do Rio inaugurou mais bases 24 horas, contratou mais socorristas e mais equipamentos. E sabe o que mais? Agora tem SAMU em todos os municípios do Rio. Porque nós, do governo do estado, colocamos as contas em dia
E investimos mais de 87 milhões de reais nesse serviço que é essencial, o nosso SAMU. A saúde merece sempre mais. Então, pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Olha, estamos de volta. Nessa segunda-feira, a Polícia Civil realizou uma ação em Paraíba do Sul com o objetivo de investigar e apreender bens de um casal suspeito de participar em uma fraude milionária na cidade. O total desviado pelos acusados, através da fraude, supera a quantia aí de R$1.700.000. Os agentes estiveram na residência do casal investigado, que fica localizada no bairro Palhas, e em 2 empresas criadas pelos suspeitos. Durante a ação, foram apreendidos 3 veículos e foram encontrados celulares e documentos que poderão auxiliar nas investigações. De acordo com a investigação, a mulher de 29 anos trabalhava até janeiro de 2025 como assistente jurídica e prestava serviços para algumas empresas, auxiliando no pagamento de acordos trabalhistas. Ela é suspeita de, ao longo de vários anos, inserir dados falsos nas planilhas de pagamentos, simulando acordos que não existiam e enviando o dinheiro desviado diretamente para a conta bancária do marido, de 32 anos. O total do valor que teria sido desviado pelo casal durante o período da fraude supera o valor de R$1.700.000. Além do crime de furto qualificado, o casal também é suspeito de lavagem de dinheiro. Pelo período em que o dinheiro estava sendo subtraído, eles abriram 2 empresas. Além das fraudes contábeis, foi apurado que a mulher ainda providenciou um cartão alimentação em nome do companheiro, sem que ele nunca tivesse trabalhado para a empresa, para a qual este cartão estava vinculado. Com esse cartão foi gasto uma quantia superior a R$8.000. A Justiça também determinou o bloqueio das contas bancárias dos investigados e de imóveis que sejam pertencentes a eles. As investigações ainda continuam em andamento. E um homem foi preso em flagrante por maus tratos a animais em Petrópolis. Isso aconteceu no último sábado. Após o recebimento de uma denúncia anônima, a Polícia Civil realizou ação na região de Nogueira, em parceria com a Cobeia da Prefeitura de Petrópolis. Os agentes da Polícia Civil foram até o imóvel localizado no bairro Calembe, região de Nogueira, em Petrópolis, após denúncias sobre a situação de maus tratos a diversos cães. No terreno, que abriga 3 casas, os policiais constataram um cenário de extrema insalubridade, com grande quantidade de lixo e fezes de animais espalhadas. Os agentes resgataram 12 cães em condições de abandono, desnutrição, ferimentos e maus tratos. Os animais estavam debilitados, sem água e sem comida. Os agentes da Coordenadoria do Bem-Estar Animal da Prefeitura de Petrópolis participaram da ação com o intuito de prevenir e garantir a segurança para os animais. E logo que foi constatada a urgência da situação, os animais foram encaminhados a uma clínica veterinária, onde receberam atendimento. A Cobeia forneceu suporte logístico durante a ação, disponibilizando cordas, caixas de transporte e apoio no deslocamento dos animais. Diante dos fatos, o dono da residência foi autuado em flagrante e levado para a delegacia e vai responder pelo crime de maus tratos. As investigações continuam para apurar a participação de um segundo suspeito. Parabéns, Cobeia. Parabéns. Aleluia, fazendo esse tipo de trabalho. Pois é, e tem mais. Olha, uma operação realizada na madrugada do último sábado resultou aí na apreensão de 12 motocicletas e na aplicação de multas. Uma ação integrada da Prefeitura de Petrópolis com a Secretaria de Serviços, Segurança e Ordem Pública, Polícia Militar, Polícia Civil e CPTrans, além da Guarda Municipal, resultou na apreensão de 12 motos. Além disso, 3 multas foram aplicadas devido a irregularidades presentes em 3 veículos que foram levados para o depósito da CPTrans no Morém. As ações ocorreram no último sábado. Ainda na última semana, a Guarda Civil foi acionada para outras ocorrências. Uma delas no terminal rodoviário do centro, após uma mulher ser assediada. O acusado foi preso em flagrante e encaminhado à 105ª Delegacia de Polícia, onde permaneceu detido. No terminal rodoviário do centro, uma mulher também foi presa por tráfico de drogas. Com ela, os agentes encontraram pedras de crack.
Em outra ação da guarda, um cavalo que estava solto na rua, preso, foi recolhido para o curral da Cobeia. O animal circulava na rua Santos Dumont e, seguindo informações apuradas pelos agentes, ele pertence a um morador da região do Carangola. Hugo Petersen para a TV Correio da Manhã. Vem aqui na Aberta, boa ação também, ótima ação. E agora a gente troca de assunto porque em janeiro de 2025 a temperatura de todo o planeta foi a maior já anotada pela série histórica. E em Petrópolis a população também sentiu essa diferença. O registro do Serviço Copérnicos para Mudanças Climáticas da União Europeia leva o planeta ao 18º mês dos últimos 19 meses, em que a temperatura média global do ar superficial foi superior a 1,5 grau acima do nível pré-industrial. De fevereiro de 2024 a janeiro de 2025, o planeta ficou 1,61 graus acima da média estimada de 1850 a 1900, usada para definir o nível pré-industrial. Em Petrópolis, alguns moradores relataram que é o período mais quente que já presenciaram em muitos anos. As temperaturas aqui subiram bastante. Eu que já moro aqui há alguns anos, tenho achado ele quase insuportável para Petrópolis. Ai, horrível, um absurdo, mas a gente vai fazer o quê? Eu tenho medo por causa da chuva, né? Que a gente ficou meio traumatizado, né? O calor tá demais, insuportável, mas vamos fazer o quê? De acordo com Samantha Burgess, líder do Centro Europeu de Previsões Meteorológicas, janeiro continuou com as temperaturas altas dos últimos 2 anos, por conta principalmente dos efeitos do Laninha. E os petropolitanos recorrem a várias dicas para combater o calor. Ar-condicionado, que aí ataca a sinusite, e tomar muito banho. É o único jeito. Lá em casa tem tela, né? Então à noite a gente abre as janelas e deixa a brisa entrar. Aí é tranquilo. Ironil é aposentado e já sabe como enfrentar os dias mais quentes. Vou para a Cachoeira de Secretário. Água cristalina, é o único lugar que eu combato o calor. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, a previsão para os próximos dias na cidade imperial ainda é de muito calor. A temperatura máxima pode chegar em até 36 graus na quinta-feira. Como padrão do verão, nesta semana ainda é possível que tenha pancadas de chuva isolada. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, não há previsão de chuva nas cidades da nossa região de cobertura para esta terça-feira, mas há uma previsão de queda nas temperaturas mínimas. Em Nova Friburgo, a terça-feira será de sol, com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado, e noites com poucas nuvens. As temperaturas variam entre a mínima de 15 e a máxima de 28 graus. Em Teresópolis, o dia será parecido com o de Nova Friburgo, com previsão de sol, com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. À noite, também com poucas nuvens. Os termômetros podem variar entre a mínima de 18 e a máxima de 28 graus. Em Petrópolis, as temperaturas nesta terça-feira devem variar entre a mínima de 18 e a máxima de 29 graus. O dia será como nas outras cidades, com sol e poucas nuvens durante o dia e noite e alguns períodos de céu nublado. Em Paraíba do Sul, também seguindo a tendência das outras cidades, com previsão de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado e noites com poucas nuvens. As temperaturas variam entre a mínima de 19 e a máxima de 31 graus. E para finalizar, em 3 dias, a previsão será exatamente a mesma que a de Paraíba do Sul. A terça-feira será de sol com muitas nuvens durante o dia e noite e períodos de céu nublado. Os termômetros podem marcar a mínima de 19 e máxima de 31 graus. Esta foi a previsão do tempo para esta terça-feira. Gente, saindo para terminar, amanhã, 7h30, estamos de volta aqui com muita informação, viu? E esperamos você. Tchau, tchau. Tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.